gostaria de sinalizar que aqueles que se sentirem à vontade podem sentar, porque estaremos lendo o 9 inteiro, tá? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo de número 9. Todos acharam? Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga que a culpa é do óculos. Muito bem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: ora, não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os teus olhos. E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois: aonde está ele? Respondeu: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E eles lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me, e agora eu vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse por ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluias. Oh, glórias. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nós não sabemos de onde é.
O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina-nos a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. 38 para encerrar. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Meu Deus, eu tô todo formigando aqui. As mãos, os pés. Amados irmãos, primeiramente eu gostaria de pedir, tem alguém que pode fazer um fundo pra gente, pastor? Tem? Sobrou para você, né? Já passou, né, pastor? Irmãos, lemos todo o capítulo de número 9 e deu para entender um pouquinho qual é o significado desta passagem. Aqui é um dia de sábado, conforme hoje. Era um dia de festa, conforme hoje. Aqui estamos... Tenta entrar na história, tá, irmãos? Nós estamos no sábado, tá? Festa dos tabernáculos. Não esqueçam disso. Estamos na festa dos tabernáculos. Esta que é a festa mais famosa e mais importante dos judeus. A festa dos tabernáculos era celebrada por 8 dias. O primeiro era o mais importante, o 7º era um dos mais importantes e o 8º era celebrado uma consolação solene, assim como o profeta, né, me falhou a memória agora, qual o profeta que fala sobre ele? Que eu vou lembrar já já. Quando a festa dos tabernáculos se iniciava, havia um grande aparato na cidade. A cidade teria que parar, porque essa festa dos tabernáculos, ela trazia alusão ao povo que peregrinava no deserto. Esse povo que peregrinou no deserto por 40 anos precisou viver em tendas móveis. E essas tendas precisavam ser feitas com muita rapidez, porque no momento em que a determinação de Moisés fosse para que eles partissem, as tendas logo deveriam ser desmontadas com muita rapidez. Este evento no deserto, esta geração que está aqui hoje, não teve e não terá a oportunidade de ver pessoas crescer e suas roupas crescerem junto. Esta geração que está aqui hoje não teve e não terá a oportunidade de ver um mar se abrir novamente. Esta geração que está aqui hoje não teve e não terá mais a oportunidade de ver uma nuvem no céu trazendo sombra para aquele povo.
esta geração que está aqui não terá jamais a oportunidade de ver no céu uma coluna de fogo. E nas festas que estão sendo comemoradas agora, hoje, a cidade ficava repleta de tendas pelas ruas. E essas tendas eram feitas todas de madeira, com teto em palha e ervas, para que quando você olhasse para o céu, você tivesse a possibilidade de enxergar o sol ou as estrelas. O Senhor faz este evento para demonstrar que neste dia, que nesta celebração, todo tipo de vaidade, todo tipo de glamour deveria estar de lado para que eles pudessem habitar nas tendas. Porque nas tendas não tinha conforto, porque nas tendas não tinham ar-condicionado, nas tendas não tinham televisão, nas tendas não tinham luz elétrica. Então o Senhor fala o seguinte: esta festa celebrareis, para entender-vos que nesta tenda eu sou suficiente. E não para por aí. A celebração nesta tenda era necessário que eu recolhesse algumas ervas, presbítero, que era separado minuciosamente. E as tais eram folhas de salgueiro, folhas de palmeira, a murta, e na sua mão direita eles tinham que estar com uma cidra na mão. Eles não podiam celebrar esta festa sem que esses aparatos estivessem nas suas mãos. E no momento em que esta celebração era feita, eles tinham que rodear pela sua tenda, sacudindo os ramos de palmeira, sacudindo os ramos de murta, sacudindo os ramos de salgueiro e com a sua outra mão oferecendo a cidra. Isso trazia uma alegria ao Senhor. Eles estavam dizendo: obrigado por tudo, meu Deus, obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, obrigado por ter nos libertado, e esta celebração é somente para ti. E de repente, no meio dessa festa, pastor, vinha um cortejo de sacerdotes e sumos sacerdotes vestidos de branco. Era uma coisa linda. Os levitas com seus azarrogues, os levitas com seus pandeiros, alaúdes, cantavam e glorificavam. Enquanto aquela procissão ia em direção ao tanque de Siloé, todos tinham que adorar, como está no Salmo 118. Tem até uma música dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem, hosana nas alturas. Este era o louvor que era cantado. Enquanto aquele cortejo estava chegando, não era só ficar dentro da tenda, não, tinha que participar desse cortejo. E quando eles chegavam todo de branco, e aquele cortejo lindo em direção ao tanque de Siloé, os sacerdotes e os sumos sacerdotes pegavam as suas vasilhas de prata e enchiam no tanque de Siloé. E quando cada um fazia a sua parte, eles voltavam em direção ao templo. E no meio desta procissão, quanto mais você sacudia as folhas de salgueiro, mais elas desabrochavam e caíam pelo chão. Então, era natural a pessoa pegar aquilo que caiu no chão e jogar para o alto como se fosse um confete. Obrigado, meu Deus, pela libertação do povo que nos trouxe. Está conseguindo entender a profundidade da festa dos tabernáculos? E quando o sumo sacerdote ia chegando no templo com as suas águas e as suas vasilhas de prata, eles tinham que novamente
dar 7 voltas no altar e jogar aquela água que eles pegaram lá do tanque de Siloé. E enquanto esse altar era molhado, era para que fosse lembrado que as chuvas tinham chegado e que aquela água poderia purificar o templo. No momento em que os sumos sacerdotes jogavam aquelas águas no altar, eles estavam dizendo: obrigado, Deus, por não faltar água para nós. E no meio desse ritual, quem chega? Jesus, bramando com uma voz alta e diz: quem tem sede, venha a mim, porque águas limpas fluirão como rios do seu ventre. Oh, glórias! Jesus está vendo aquele sumo sacerdote molhar o templo, fazendo todo aquele aparato, e Jesus está olhando: não, vem aqui, a sede, quem tem sede é comigo, não é com eles não, quem tem sede é comigo. E no momento em que Jesus dá esse bramado, quem tem sede vem até mim. Aí começa a perseguição do nosso Senhor Jesus Cristo nesta festa dos tabernáculos. Porque quando ele fala esta frase, os sumos sacerdotes ficam em transe e em frenesi. Por quê? Porque Jesus estava oculto na festa, porque os seus irmãos tinham pedido para ele ir à festa, mas ele disse: olha, ainda não é chegada a minha hora. No momento que eu quiser eu vou. Vocês podem ir agora, porque o mundo ainda não odeia vocês. Mas a mim não convém chegar agora, porque o mundo tem ira de mim. E no momento em que Jesus dá esse bramado, dizendo que quem tem sede, vem até a Ele, porque águas de rios jorrarão do seu ventre. Jesus está quebrando toda uma tradição, não por Deus, mas sim pelos sumos sacerdotes, que faziam daquilo como um amuleto de santidade, fazia daquilo como um patamar acima dos demais. E é por isso que Jesus, sem se preocupar em colocar uma roupa nova, do jeito que ele estava, ele aparece no meio do templo e traz essa mensagem. Está todo mundo entendendo até agora? Até onde nós vamos chegar? Agora nós temos um intruso na festa. A festa agora não tem mais paz, porque nós estamos acostumados a cultuar de uma forma e de repente vem alguém que eu nunca vi e diz que essa forma está errada. De repente o culto que eu faço todos os dias, chega alguém que eu não conheço e diz: você está fazendo errado. A forma que você faz não tem vida, mas a forma que eu fizer tem vida. O intruso está na festa. E o mais legal dessa história é que o intruso não é um desconhecido. O intruso, pastor, é o verdadeiro tabernáculo vivo perambulando entre eles e eles não conseguiam enxergar. Oh, glórias! Enquanto estava o povo lá fora, fazendo as festas dentro de um tabernáculo, dentro de uma cabana, a verdadeira cabana está ali ensinando a eles. O verdadeiro tabernáculo vivo está ali dentre eles e eles não querem aceitar. Por quê? Por causa de uma vaidade extremista. Por causa de um conceito onde eles não queriam mudar. É o famoso: nasci assim, vou morrer assim. Já pensou se o apóstolo Paulo pensasse dessa forma? Paulo
teve que mudar todas as suas atitudes, porque conheceu o Senhor Jesus Cristo. É o famoso: aprendi dessa forma, ninguém há de me mudar. Era tudo que eles faziam. E por isso que a história deles terminaram. Mas a história de Jesus continua. A história de Jesus continua. A história deles terminaram. E eu continuo caminhando para chegar onde nós lemos. Jesus agora é tido como um malfeitor e precisa sair da Judéia, porque ele seria perseguido. E caminhando dentre estas festas, cortejo para um lado, cortejo para o outro, começa a anoitecer e os candelabros precisavam ser acesos. E esse momento todo mundo aguardava. Por quê? Porque era um sinal lindo. Quando acendia o candelabro, fazia uma luz muito grande na porta do templo e todo mundo se alegrava, hosana nas alturas. Aí vem o intruso de novo. O intruso chega e fala: eu sou a luz do mundo. Oh, glórias! Ele vem desmitificando tudo aquilo que eles tinham aprendido de forma errada. Por quê? Oséias fala: meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento e aprendizagem. Era assim a forma que eles viviam, não queriam ouvir ninguém, era do jeito que eles queriam e pronto, e acabou. Foi Moisés que nos deu, nada poderá mudar. Agora eu fico pensando numa festa onde há tanto tempo eu celebro, no momento mais sagrado de purificação do templo e do altar, chega um homem e diz: olha, essa água aí não mata a sede, eu sou aquele que mata a sede. E logo eles entendem: esse homem quer acabar com a festa dos tabernáculos, porque ninguém nunca ouviu estas palavras. Mas que bom que ele foi embora, que bom que ele se ocultou, porque mais tarde os candelabros serão acesos e não terá ninguém para atrapalhar. E no momento que acende o candelabro, me chega esse homem e fala: ei, isso aí não, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo, quem olhar para mim, não andará em trevas. E logo o frenesi aumenta e todo mundo começa a falar um com o outro: quem é esse? Quem é esse que tem trazido um novo mandamento para nós? Será que esse é o Messias? Não, ele não pode ser o Messias. Por quê? Porque ele veio da Judéia. Ele é galileu. Se ele fosse o Messias, ele não seria da Galileia. Diga por quê? Porque ele teria nascido em Belém. Por que em Belém? Porque Davi nasceu em Belém. Então eles entendiam que o Messias deveria vir de lá. Por quê? Porque eles estavam com uma visão em Davi e não em Jesus. Eles estavam com uma visão no homem e não no santo. Eles estavam numa visão de um homem que era falho e não na visão de um santo que dava vida. A Bíblia vai dizer que eles, mesmo se arrazoando um com o outro, tentou apedrejá-lo. E ele sai. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Agora começa a mensagem. Jesus teve que passar por tudo aquilo para chegar aqui agora onde nós estamos. E passando Jesus, viu um jovem que era cego de nascença. Note que este jovem,
ele não teve uma infância feliz. Note que este jovem, ele não teve a possibilidade de estudar, porque, de acordo com os neurocientistas, uma criança entre 7 e 8 anos já pode estar se incluindo num colégio para aprender todos os conhecimentos gerais. E nessa época que não era diferente. Uma criança entre 7 e 8 anos já poderia se incluir no ensino, para posteriormente, aos 13 anos de idade, ter a possibilidade de ler a Torá. Só que quando eu tenho 7 para 8 anos e o meu pai me leva no colégio, ele me leva ou de carro ou de bicicleta, ou até paga um frete para que eu chegue no colégio. Neste tempo aqui, o pai pegava a criança, enrolava um talite na cabeça dele, tapava os teus olhos até chegar ao colégio. Por quê? Porque desse caminho entre a casa dele e o colégio, esta criança não poderia ver nada negativo. Esta criança não poderia ver nenhuma injustiça. E quando ele chegava no colégio, com seus olhos vendados, o mestre, o professor, pegava o Aleph Bet, isso é bom em hebraico, que é o alfa ou beta, que é o que nós usamos hoje, alfabeto. Então, quando era aberto o Aleph Bet para ele, quando ele lia o Aleph, que é a letra A, o professor pingava uma gota de mel naquela letra e ele lambia aquela letra. Posteriormente com o beta, porque eles entendiam que ler a Torá saía um sabor de mel. Eles entendiam que todas as vezes que eles liam o livro, deveria ler com sabor de mel. Não com desgosto, mas sim com sabor agradável aos nossos olhos, às nossas narinas, à nossa boca, ao nosso sentimento. Porém, esse jovem não passou por isso, porque ele era cego. E agora eu entendo por que Jesus disse que ele era cego, não porque nem ele nem os pais pecaram. Eles perguntaram se foi os pais ou ele que pecou, porque eles assistiam às leis de Moisés, e no Êxodo 20 conta que eu visitarei com castigo até os seus filhos por causa dos seus pais. Jesus fala, não, isso foi para que a glória do Senhor seja manifesta nele. Mas não foi nesse episódio aqui, foi em toda a trama em que nós vamos ler. Eu já estou terminando, não se canse de ouvir não. Jesus pega, se agacha, cospe no chão e faz um lodo. Untou aquele lodo a um barro e passou nos olhos dele e disse, vai-te e lava-te no tanque de Siloé. Ora, mas o tanque de Siloé não é para os sacerdotes e o sumo sacerdote encher com as suas vasilhas de prata? Como agora ele manda um maltrapilho, um mendigo, um cego entrar neste tanque de Siloé? E parece que eu vejo esse cego andando e não tendo capacidade de caminhar. A Bíblia conta que ele foi e já voltou. Por mero capricho, a Bíblia não quis contar o percurso dele. O Senhor às vezes olha para mim e para você, quando Ele manda você fazer um percurso, Ele não deixa ninguém saber o que estão falando de você. Porque se você ouvir todas as coisas ruins que falam de vocês não iriam aguentar. E talvez em um determinado lugar que Deus mandou ir, você não iria, porque você iria se entristecer. Você não ia continuar o caminho.
E por mera coincidência, aqui não se conta como foi o percurso dele. Eu só sei que ele foi. E deve ter ido com muita dificuldade. Por quê? Porque ele não enxergava. Quem queria colocar a mão no mendigo? Quem queria colocar a mão no amaldiçoado? Quem queria colocar a mão no maltrapilho? E eu fico imaginando ele indo, tropeçando, pisando em pedras. E é assim às vezes na nossa caminhada. O Senhor manda a gente ir num percurso, mas a caminhada é tão difícil que dá vontade de parar. A caminhada é tão radia que não tem como eu olhar e na física humana pensar, eu não consigo ir. Mas aí, Isaías 54 vai falar: eis que eu vou adiante de ti, eu endireitarei os seus caminhos tortos, presbítero. Escuta isso, escuta isso. Eu farei com que as portas sejam quebradas, eu farei com que os ferrolhos de bronze sejam dilacerados, eu te mostrarei riquezas ocultas, eu te mostrarei, oh glórias, louvado é o nome do Senhor, coisas grandes que não poderá entender, e eu serei contigo e clamarei o teu nome. Você não está sozinho, querido. Quando Deus manda você ir fazer algo, Ele está contigo, querido. Sempre que Ele manda você fazer algo, Ele está contigo, amado. E esse jovem faz. E volta vendo, como nós lemos aqui. E enquanto ele era cego, enquanto ele não tinha identidade, enquanto ele não tinha nome, ninguém ligava para ele. Agora que ele vai ao tanque de Siloé e volta restaurado, se interessam por ele, estranho, não? Olham para ele e falam, quem é esse? Esse é aquele que mendigava? Não, não pode ser, não é? Ele fala, não, sou eu sim. Quem fez isso? Foi um homem chamado Jesus. Como pode? Será que isso é verdade mesmo? Vamos te levar aos mestres. E ele fala, tudo bem, vamos lá. E o interessante é que esse jovem tinha acabado de ser convertido. E ele já volta dando testemunho da vida dele. Ele já volta dando testemunho para a circunvizinhança. Olha, eu era cego, mas um homem chamado Jesus me curou e eu estou vendo, louvado é o nome do Senhor. Eu já estou pregando aqui para a circunvizinhança, sou novo convertido. Eu só sei que Ele me curou. Ah, Ele te curou? Então vamos lá no Sinédrio. Vamos, sou novo convertido. Eu quando era novo convertido, eu queria até que a panela se convertesse. Se a panela caísse no chão, está repreendida em nome de Jesus. Cachorro passou latindo alto, cachorro se empreendem. O primeira mão é assim, irmão. Primeira mão você quer converter todo mundo. Primeira mão você olha para o microfone e converte ele. Tudo você quer converter. O primeira mão é dessa forma. E ele falou, vamos embora, vamos lá. Aí esse jovem chega, né? Novo convertido, cheio de gás. Chega no Sinédrio, presbítero. E ele fala, olha, eu estou aqui, mas eu não vou negar o nome da pessoa que me curou, não. Eu estou aqui, mas eu não vou voltar atrás, não. Porque a Bíblia vai dizer que eles já sabiam que quem falasse no nome de Jesus dentro do Sinédrio seria expulso. E ser expulso não era tirar do culto, não é nunca mais voltar para a sinagoga. Aí, escuta isso, meu Senhor. Quando ele entra, a igreja está cheia. O Sinédrio está cheio. Mas vem cá, não era festa dos tabernáculos? Os sumos sacerdotes não deveriam estar lá fora, no cortejo? O que esses senhores estão fazendo aqui dentro? É por isso que Jesus indagava,
seus sepulcros caiados, seus mentirosos, seus hipócritas. Vocês querem enganar quem? Uma festa tão linda dessa, vocês aqui dissimulando a quem possa tragar. Vocês não deveriam estar lá fora, participando do cortejo da festa que o Senhor te deu? Não, eles estavam lá dentro tramando a morte do tabernáculo vivo, dando mais importância ao tabernáculo de palha e esquecendo do tabernáculo vivo. E eles falam: olha, esse homem aqui, ele era cego, e a gente viu ele mendigar a sua vida inteira, porém agora ele diz que enxerga, e quem deu vida aos olhos dele foi um homem chamado Jesus. Porém, só para lembrar, hoje é sábado, e tem vizinho, é engraçado isso, né? Eu não gosto de entrar nesse demérito não. Tem vizinho às vezes que só olha para a sua vida para querer falar mal, né? Tem vizinho que olha para a sua vida só para querer buscar aquilo que você faz de errado. Agora, quando você faz algo de certo, ninguém quer olhar, né? Você vê que Davi tem uma mancha na sua história. E todo pregador que traz a história de Davi, se ele não falar daquela queda de Davi, ele não fica satisfeito. Ele vai ter que falar daquela queda de Davi ali. E às vezes tem vizinho que é dessa forma, né? Enquanto a tua casa está só no tijolo, ele nem olha para sua cara. Aí você começa a pintar, final de ano lá em casa, a gente está pintando lá em casa. Ô glória! Final de ano, né? Aí a vizinhança começa a olhar, né? É, rapaz, como é que ele está conseguindo fazer aquilo ali? E é assim que a circunvizinhança fez com ele. Olha, ele foi curado no sábado. E como foi isso que te aconteceu? Olha, eu estava sentado, mendigando. Chegou um homem chamado Jesus, fez lodo na terra, untou nos meus olhos e mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu fico imaginando eles pensando: esse cara não é possível. A gente usa o tanque de Siloé para coletar água e purificar o templo. O cara me coloca você, maltrapilho, fedorento e sujo lá dentro. Esse Jesus é uma pedra no sapato. Mas graças a Deus que ele foi uma pedra no sapato, porque se ele não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. Aí, escuta isso, ele está lá dentro, já deu testemunho lá fora, agora ele vem entrando, e ele fala: conte-me, quanto foi isso? Ele fala: olha, eu sentado, e de repente veio Jesus e colocou lodo na minha mão, na mão dele, colocou nos olhos e mandou no tanque de Siloé, e agora eu estou vendo. Deixa eu explicar para você o que ele fez agora. Ele tinha acabado de se converter. E quando ele chega dentro do Sinédrio, ele não hesitou a pregar o testemunho de que aconteceu na vida dele. Esse jovem traz algo para mim e para você, que independente das circunstâncias, é necessário que nós pregamos a palavra do Senhor. Independente do momento, independente do local, aquele jovem disse: ei, eu fui curado pelo homem chamado Jesus. E é esse o aprendizado que nós, como jovens, eu sou jovem, porque o Senhor disse que nós seríamos o sal da terra e só para conservar. Oh glória, não é verdade? Nós como jovens devemos pregar em qualquer lugar, mesmo que te ameacem, mesmo que digam como você deve falar. Não aceitam a hegemonia do homem, não aceita as palavras do homem, aceite somente as palavras santas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala: conte-me como foi. Ele fala: de novo? Você quer que eu repita o meu testemunho para vocês de novo? Vocês ficaram interessados então no que aconteceu comigo? É sinal que o testemunho daquele jovem foi interessante para eles.
E eles falaram, conte-me de novo, como foi? Ele disse, vou ter que dizer outra vez o meu testemunho para vocês. Ele chegou, fez lama, untou nos meus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. Aí houve dissensão entre eles. Por quê? Porque era no sábado, primeiro agravante. Segundo, fez lodo ou barro, segundo agravante. Por quê? Todos nós sabemos que naquela época eles tinham preconceito com aquele que fizesse qualquer tipo de serviço no sábado. Mas antes disso, lá no João 6, Jesus fala, olha, vocês podem circuncidar no sábado. Eu, porém, que curei um homem, vocês querem me prejudicar. Eu a ninguém julgo, exceto com a reta justiça. E quando o jovem disse que ele fez um lodo, um barro, trabalhou. Por que trabalhou, presbítero? Porque não podia sequer fazer um punhado de barro para fazer uma vasilha naquele sábado. Se a tua esposa naquela época quebrasse o prato, tinha que comer na mão, não poderia consertar, não poderia fazer um barro e consertar, tapar buraco da tenda, não podia. E eles falam, mas olha, peraí, se ele não fosse de Deus, esse sinal não teria acontecido. Porém, se ele não for de Deus, ele está descumprindo a lei de Moisés. E eles falam assim, chama seu pai e sua mãe aqui. Agora entenda isso. Um jovem, sem futuro, cego, sem perspectiva de vida, se converte, sai na rua dando testemunho de o que o Senhor fez com ele, está dentro de um sinédrio, pregando a palavra de Jesus dentro do sinédrio, para pessoas que não acreditavam, e o melhor, agora não é só ele que está dentro do sinédrio, agora quem está dentro do sinédrio é ele e a família dele. Quem está agora dentro do sinédrio é ele, o pai e a mãe. Oh glória, este jovem tão audacioso traz um ensinamento para mim e para você. Devemos trazer os nossos pais também para dentro da igreja. Devemos pensar também no meu pai que ainda tem dificuldade de se entregar à palavra de Deus. Eu preciso pensar na minha mãe que ainda tem dificuldade de acreditar nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele jovem, ele deu um testemunho ao ponto de fazer com que o pai e a mãe estivessem lá dentro. E o melhor, quebrando toda uma hegemonia há anos. Por quê? Porque mulher não poderia ser testemunha de algo jurídico. Está entendendo o que esse jovem está fazendo na mente daqueles mestres? Que se acham os reis, que se acham os inteligentes, que se acham os escribas excepcionais. E o engraçado é que quando eles perguntam aos pais, eles falam assim, ele era cego sim, porém ele já tem idade, então faz o seguinte, pergunta a ele, porque ele sabe como falar. Ou seja, a mãe está dizendo, meu filho, você está indo bem nesse testemunho teu. Continua assim que você está indo bem nesse testemunho. Eles estão interessados no teu testemunho. Continua você. E o melhor, agora vem a parte excepcional desse episódio. Após o jovem dar testemunho lá fora para o seu vizinho. E quando ele está dando testemunho, eles falam, vamos te levar aos mestres. Ele fala, vamos lá, porque eu também vou pregar para eles. E quando ele começa a pregar para eles, eles entendem que aquele homem, depois você lê com calma, era todo nascido em pecado. E não poderia estar lhe ensinando a eles. Mas aí, a cartada final, ele fala assim,
por que vocês estão tão interessados nesse Jesus que me curou? Vocês também querem ser discípulos dele? Oh, glórias! O jovem acaba de fazer um apelo se eles queriam aceitar Jesus. Meu Deus do céu, olha o que é a seriedade de um novo convertido, a força, o vigor de um novo convertido. Ele me entra num sinédrio, fala de Jesus e ainda faz o apelo. Quer aceitar ele? E quantos jovens hoje precisam ouvir esta palavra? Porque existe a necessidade de pregar em todos os lugares, irmãos. Existe a necessidade de pregar em qualquer lugar. A todas as religiões, eles precisam conhecer o nome de Deus. Eles precisam entender que o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, é Jesus. Eles precisam entender que o Emanuel é Jesus. Eles precisam entender que a estrela da manhã é Jesus. Eles precisam entender que a luz da vida é Jesus. Agora imagina uma geração hoje. Se colocar uma geração de jovens hoje para pregar em algum lugar que a religião seja diferente, será que eles conseguem? Será que eles não têm essa ousadia? E nós estamos aqui para isso, porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu espírito de ousadia. E nós devemos adentrar em todos os lugares. Se é em beco, eu vou entrar. Se é em viela, eu vou entrar. Se é em ruas, eu vou entrar. Se é em hospital, eu vou entrar. Se é debaixo da ponte, eu vou entrar. Se é para resgatar no botequim, eu vou resgatar. Se é para resgatar na boca de fumo, eu vou resgatar. Oh, glórias! E isso que esse jovem fez ficou marcado não só na vida dele, mas na vida de toda essa região. Por quê? Paz. Em João 12, quando Lázaro está a ressuscitar, eles comentam esse feito. Chamam aquele que curou um cego de nascença, onde ninguém no mundo ainda teria feito tal feito. 9:25 eu encerro a ministração. O que te faz hoje ser diferente desse jovem aqui? Faz uma introspectiva de você agora. O quanto você sofreu na tua infância. Faz uma introspectiva agora, presbítero Brian, de quando você era mais novo. Quantas dificuldades você passou e viu pessoas ao redor também passar. Quantas necessidades eu passei na minha vida, irmãos. Passei fome, passei sede. Meu pai foi assassinado aos 7 anos de idade. Minha mãe entrou em depressão profunda e virou alcoólatra. Ficávamos em casa sozinhos 3, 4 dias. Eu e meus 2 irmãos. Passávamos fome e sede. Crescemos
conheci o Evangelho, para agora eu hesitar em entrar onde o Senhor me mandar, para agora eu hesitar por causa de uma circunstância adversa, agora eu hesitar porque eu não conseguia a minha sandália nova para vir para o culto, eu hesitar porque não consegui comprar um tênis novo para o culto. Que geração é essa? Eu creio que eu estou pregando para uma geração cheia de garbo, cheia de fé, que antes era cega e hoje vê, que antes não podiam olhar para lugar nenhum e hoje consegue olhar, hoje consegue enxergar, hoje consegue pregar. Tem noção o quão é vergonhoso para nós nessa geração olhar a história deste cego de nascença que deu a volta por cima? Esse jovem deu a volta por cima sem depender do homem. Ei, você não tem noção? Ele deu a volta por cima sem depender do homem. Ele deu a volta por cima porque ele simplesmente obedeceu às ordens de Jesus. E é assim que nós vamos dar a volta por cima, amados. É assim que aquele que está lá entregue dentro da tua casa vai dar a volta por cima. É obedecendo a palavra do Senhor. Esquece do homem, esquece o que falam de você, esquece se estão te reparando, esquece se olham para a tua roupa, esquece se olham para a sua escolaridade, esquece se olham para a tua casa, só olhe para Jesus, porque é Ele que nos faz enxergar, é Ele que nos faz andar em caminhos retos. E para analisar agora, como é a visão de uma pessoa que ficou de jovem até um determinado tempo de idade, que a Bíblia não conta, mas podemos ver que ele era jovem, ou porque ainda não tinha atingido 13 anos de idade, ou porque não era casado, beleza? Então, se ele fosse casado, ele já era um varão. Então ele era jovem, porque ou ele tinha menos de 13 anos, ou ele não era casado. Aí você olha este jovem, sem enxergar, desde quando nasceu. De repente, ele está enxergando, prega dentro do sinédrio, e é expulso do sinédrio. Às vezes, a gente, com tanta dificuldade, caminha com os pés pesados para a igreja, caminha com dores nas costas de um fardo pesado que o mundo dá, e quando você entra dentro da igreja, às vezes você tem um pensamento diferente, e logo aquela liderança te expulsa de lá, te põe para fora, porque às vezes você teve um pensamento diferente, às vezes você tem um estilo diferente, e aquela liderança te coloca para fora da igreja. Mas isso não foi um ato triste, não. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele foi expulso, Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele, resgatou ele e disse: creia em mim. E ele fala: quem é o Senhor para que eu possa crer? Porque desde a infância ele só tinha ouvido falar o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Ele nunca tinha ouvido falar do Jesus. E agora ele se prostra. O judeu se prostrava, ajoelha nos pés de Jesus e fala: eu creio, porque eu estou vendo
porque eu consigo te ver, eu consigo te sentir. Então, fazendo uma alusão agora a tudo isso, irmãos, eu te peço em nome de Jesus que você feche os teus olhos, se você puder. Tenta achar Jesus dentro de você agora. Não demora não, não demora não. Aleluia, não demora não. Tenta achar Ele dentro de você agora, dá um abraço nele apertado e diz: Jesus, eu não quero te largar nunca, meu Pai. Eu não quero te soltar jamais, Senhor. Tenta achar Ele dentro de você, porque Ele pode te curar de toda essa dor. Amado, esse sofrimento que você está passando é o palco perfeito para Ele te curar. Você não está entendendo? Como Ele vai te curar se você está sã? Esse é o palco ideal. Se está enferma, esse é o palco ideal. Se está doente, esse é o palco ideal. Se está triste, esse é o palco ideal para Ele chegar até você e falar: eu estou tocando agora em ti. Eu sou capaz de te curar. O palco ideal é esse. E no meio dessa enfermidade, ou no meio dessa tristeza, o Senhor vai fazer igual fez com Pedro. Vai fazer o barco de Pedro como um púlpito. Vai fazer essa doença sua como um púlpito. Vai fazer essa tristeza sua como um púlpito. Vai fazer essa lágrima sua como um púlpito. E vai pregar em cima. E vai erigir uma pedra sobre ela. Quem crê, aplaude o nome do Senhor nessa noite. Oh, glórias! Tá todo mundo vendo agora? Tá todo mundo vendo agora? Não tem ninguém mais cego. Tá todo mundo vendo. Obrigado. Aleluia por isso. Oh, glória!